boa noite, graça e paz, que a mão de Deus seja sobre a sua vida nesta oração da madrugada. Hoje eu tenho uma palavra muito especial para compartilhar com você. Um texto muito importante. Hoje eu quero falar sobre fé. Hoje, fica comigo que você vai entender o que é fé, exemplos de fé, e hoje farei uma poderosa oração no final para abençoar a sua madrugada. Eu tenho certeza que cada minuto que você passar aqui serão minutos em que você será abençoado, você será fortalecido, você será abençoado por Deus. Então fica comigo até o final deste vídeo. Nesta oração da madrugada, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus já compartilhou ao meu coração. Uma palavra que Deus liberou ao meu coração para liberar para você hoje. Estamos nesta jornada, estamos nesta campanha, estamos neste movimento de fé. Movimento de fé. Esse é o tema, esse é o nosso momento. É um movimento de fé. O que é fé, pastor? Já vou explicar para você. Hoje nós vamos falar muito aqui sobre fé. Você vai sair deste vídeo hoje aprendendo mais, conhecendo mais sobre fé. Porque é a razão de estarmos aqui. Orando, falando com Deus, clamando a Ele. Isso é exemplo de fé. Então fica comigo até o final deste vídeo. Eu já quero que você já coloque aí no comentário o seu pedido de oração. Coloque aí o seu nome, o nome da família, o seu pedido de oração, para hoje compartilharmos estas palavras tão importantes para você, tão importante para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento no que diz respeito à fé. Porque você está nesta campanha, está nesta jornada, está nesta rotina espiritual, buscando em Deus um milagre, uma resposta, algo que você precisa, quer seja na vida espiritual, na vida emocional, na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira. Existe uma dessas áreas, ou que saem todas, você quer uma melhora, você quer uma resposta, você quer algo da parte de Deus. Então fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou estar compartilhando com você. A palavra hoje vai ser em Hebreus capítulo de número 11. Eu quero falar sobre a fé perfeita em Deus. Exemplos de fé, modelos de fé. O que é fé? Mas antes eu quero que você que já está inscrito no canal, que já deixou no comentário o seu pedido de oração, dê aí o seu like, dê aí o seu joinha. E o que você pode fazer agora? Você vai compartilhar. Compartilha isso, você vai compartilhar, enviando para 3 pessoas. Você vai enviar para 3 pessoas esta ministração de hoje, esta oração de hoje. 3 pessoas, faça isso agora. Envia para 3 pessoas. 3 pessoas. Ok? Enviou? Muito bem. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. É um canal em que nós ajudamos através da oração, através da orientação, através do direcionamento, através da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Através da palavra de Deus, nós instruímos, nós orientamos e nós direcionamos aqui neste canal. Se você precisa de ajuda, se você está enfrentando uma batalha espiritual, está enfrentando uma guerra espiritual e não está conseguindo lidar com a sua dificuldade sozinho, esse é o canal onde nós iremos te ajudar. Este é o canal onde iremos somar forças com você para te ajudar a vencer nesta batalha, te ajudar a vencer os seus desafios, quer seja em uma dessas áreas ou em todas essas áreas. Tenha certeza que estaremos aqui todos os dias, 4 vezes por dia, para estar te ajudando, para estar compartilhando com você aquilo que Deus colocar no nosso coração. Então, eu quero que você, com muito carinho, se inscreva agora neste canal, se inscreva agora nesta plataforma, clica no sininho e clica em todos para você ativar as notificações.
Fazendo isso, você vai estar recebendo, todas as vezes que eu entrar ao vivo, subir um vídeo, você vai estar recebendo uma notificação no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone, a notificação que eu estou ao vivo. Então você vai vir correndo para juntos estarmos compartilhando a palavra de Deus em oração. Eu quero hoje falar com você sobre fé. Lembrando bem que aqui eu não falo de religião, a religião cada um tem a sua. Aqui eu falo de fé, eu falo de Deus, eu falo de restauração familiar, eu falo de oração. Hoje nós vamos falar sobre fé. Todo mundo tem uma fé. Todo mundo acredita em algo. Fé está ligado em acreditar em algo. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguma coisa. E hoje nós vamos falar aqui a fé em Deus, a fé no que Deus pode fazer, a fé no que Deus pode operar, a fé no que Deus fez e a fé no que Deus fará nas nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, na nossa casa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus sem fé, porque você não vê com os olhos naturais, mas pela fé você crê que Ele existe, que Ele é Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem. Então, a fé é um elemento fundamental para você experimentar o milagre de Deus. A fé é um elemento fundamental para você viver uma experiência com Deus. Sem fé é impossível agradá-lo, sem fé é impossível viver uma experiência com Ele. Então, a fé é o principal assunto de hoje aqui. E para você viver em família, para você viver uma família restaurada, uma família abençoada, próspera, é preciso exercitar a fé em um Deus que pode fazer esta ação no seu lar, na sua casa, na sua família. A Bíblia está repleta de modelos, de exemplos de homens e mulheres que exerceram e praticaram a fé. E ao exercer, ao praticar, ao vivenciar a fé, eles experimentaram os milagres de Deus. Os milagres de Deus. E é o que nós vamos falar hoje aqui. Não só no que a Bíblia diz, que está correlacionado ao passado, aos homens que viveram experiências de milagre com Deus, mas tudo o que estamos vendo hoje. Eu estar aqui é um milagre de Deus. Você estar aí me ouvindo é um milagre de Deus, não é verdade? Você estar hoje respirando é um milagre. Quantas pessoas não conseguem romper um dia? Você está rompendo um dia nesta madrugada. É um milagre. E é por quê? Pela fé. Então a Bíblia ela vai nos trazer hoje alguns exemplos de homens e mulheres que, pela fé, eles alcançaram as bênçãos de Deus. Pela fé, eles alcançaram os milagres da parte de Deus. Do primeiro livro da Bíblia ao último livro da Bíblia, o que você vê assim, claro, é a fé. É a fé que move as coisas. Você está aqui nessa jornada é pela fé. Você está acompanhando as orações é pela fé. Você confia que Deus vai fazer um milagre na sua casa é pela fé. Tudo é por fé. Então eu quero que nesta ministração de hoje a sua fé seja fortalecida. A sua fé seja fortalecida em Deus. Este é o principal objetivo aqui. É que através desta palavra, a sua fé seja fortalecida em Deus.
a sua fé seja fortalecida em um Deus que é poderoso para fazer milagres, em um Deus que é poderoso para restaurar a sua família, em um Deus que fez proezas no passado e continua fazendo hoje. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à palavra de hoje. Hebreus capítulo 11. Nós vamos falar sobre alguns exemplos de fé. Hebreus capítulo 11. Olha o que a Bíblia diz no primeiro verso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo: a fé é o firme fundamento. Vamos imaginar uma casa, uma construção de uma casa. Eu não sou pedreiro, não sou profissional da área de construção, mas a gente tem uma pequena noção. Não se constrói uma casa sem antes fazer a fundação. A fundação, ela vai preparar a estrutura para suportar a construção da casa. Então, antes de construir a casa, de fazer a alvenaria, as paredes, se faz a fundação. A fundação vai definir como será a casa. Existe fundação para casa de um andar, fundação para casa de 2 andares, fundação para prédios. Para cada estrutura de casa existe uma fundação. E essa fundação, ela vai definir como será a casa. A fé, aqui o escritor aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé é a fundação, a fé é a base das coisas que se esperam. Quando se espera uma construção de uma casa, primeiro se faz a fundação. Quando se espera em Deus um milagre, primeiro está a fé. A fé é o firme fundamento. De quê, pastor? Das coisas que se esperam. Aquilo que você espera, a fé vem primeiro. Antes de se materializar o que você quer, antes de trazer à existência o que você quer, primeiro ela nasce na fé, na sua mente, naquilo que você deseja. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera para a sua família? O que você espera para o seu relacionamento? O que você espera para a sua saúde, para as suas finanças, para a sua vida espiritual? O que você espera? Isso é fé. Você espera algo que vai acontecer que ainda não aconteceu, mas pela fé você acredita que vai acontecer. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquelas coisas que se não veem. Você não está vendo o milagre, mas você crê no milagre. Você não está vendo Deus, você não enxerga Deus, mas você crê em Deus. Você não está vendo pelos olhos humanos um grande milagre na sua família, mas você crê que esse milagre vai acontecer. Isso é fé. Olha o que diz o versículo de número 2. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Ele fala que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Os antigos, eles tiveram uma experiência com Deus e alcançaram testemunho. É o que nós vemos hoje, o testemunho que a Bíblia diz, vários testemunhos, os antigos, como Noé, como Davi, como as muralhas de Jericó. Cada milagre que aconteceu no passado, os antigos alcançaram esses milagres porque eles acreditaram, eles tiveram fé no que Deus havia falado e nas promessas de Deus para a sua vida e para o seu povo. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Olha o que diz. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. É o que eu creio. Quando Deus falou, haja luz, e houve luz.
quando Deus falou, haja separação entre as águas e a terra seca. Quando Deus criou os animais, quando Deus fez o mundo, eu creio que foi pela palavra, pela fé, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, Deus criou, Deus construiu, Deus fez. Isso é pela fé. Você também crê pela fé. Seguindo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus? Porque Deus é espírito e você, para acreditar em Deus, você não vê Deus, você precisa ter fé. Se você não tem fé em Deus, você não agrada a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. É necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você precisa crer que Deus existe. Deus é real. Deus é maior do que todas as coisas, mas ele é real. Por isso que é importante crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? O que é galardão? É que ele abençoa aqueles que o buscam. Ele ajuda aqueles que o buscam. Ele dá as bênçãos para aqueles que o buscam. Por que nós estamos aqui 4 vezes por dia? Estamos buscando, estamos orando, estamos pedindo, estamos clamando, estamos invocando a presença dele. Para quê? Porque ele é galardoador dos que os buscam. Olha só o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, porque naquela época não chovia. Na época de Noé não existia barco, E Deus manda Noé construir um grande barco. Deus manda Noé construir a arca, algo que nunca ninguém tinha construído antes. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando Deus fala para Noé, Noé não duvida. Noé nunca tinha visto uma arca na vida dele. Noé nunca tinha visto tanta chuva quanto o que Deus prometeu. Mas ele obedeceu e pela fé ele creu nas palavras de Deus que ele não via, mas ouvia. E ele construiu a arca. E o dilúvio veio. Veio o dilúvio. E quem estava fora da arca morreu. Noé salvou a família dele. Por quê? Porque acreditou na palavra de Deus. Aqui vai uma palavra de orientação. Quer salvar a sua família? Quer proteger a sua família? Ouça o que Deus fala para você. Ouça e siga as orientações de Deus. Noé fez isso. Noé seguiu a orientação de Deus pela fé, porque ele não via, ele creu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Outro exemplo de fé. Deus, quando chamou Abraão, falou: Abraão, sai do meio da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Em nenhum momento Abraão sabia para onde estava indo, ele só obedeceu. Ele só obedeceu porque ele teve fé, ele acreditou no que Deus estava falando. Mais uma vez, a fé é obedecer
o que Deus manda fazer. E ele saiu porque Deus tinha promessa para a vida dele, para a descendência dele. E diz o texto: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha o que diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Ela já estava de idade avançada, Sara já tinha 90 anos, Sara era estéril, não podia ter filhos, mas Deus falou e ela creu, Abraão creu e recebeu o filho, Isaque, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Se Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Deus prometeu a Abraão que dele seria uma grande descendência a partir do filho de Sara. E ela engravidou com 90 anos. Teve um filho. A promessa se cumpriu. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Ele, pela fé, ofereceu o seu filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão, ele confiou no que Deus falou. Pela fé, olha o que diz: pela fé passaram o Mar Vermelho. Você conhece essa história? Israel saindo do Egito, Faraó atrás, e Moisés toca nas águas e o mar se abre. Um milagre. O milagre pela fé, atravessar o Mar Vermelho em seco. Isso é milagre. Como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Os egípcios tentaram passar também, mas o mar os engoliu, eles morreram. Que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Todos esses viveram pela fé e experimentaram uma experiência com Deus, os milagres de Deus pela fé, os quais pela fé venceram reinos. Davi, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Pela fé. A fé, ela tem o poder de fazer o sobrenatural acontecer. Então eu quero que você, com esta palavra de hoje, é a fé perfeita em Deus. Exercite a sua fé, confia no Deus da Bíblia, confie no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Jacó. Creia que a sua família vai ser restaurada, creia que o seu casamento será restaurado, creia que a sua vida será restaurada, que as suas finanças serão restauradas, creia que a sua família vai viver tudo aquilo que Deus já está preparando para você. Você precisa crer, porque esta palavra de hoje fala de fé. Abraão, em todo momento, ele acreditava, mas era difícil, era um momento desafiador, mas a fé estava em primeiro lugar. Noé nunca tinha visto uma arca, mas Deus mandou ele construir. Era desafiador o momento que ele estava vivendo, mas ele precisava exercitar a fé. Davi, quando foi enfrentar Golias, aos olhos humanos era impossível aquele menino vencer um gigante.
mas pela fé ele venceu, pela fé ele triunfou, pela fé ele venceu. Gideão, ele venceu um exército com 300 homens. Tudo isso é a prova de que, pela fé, você pode fazer um milagre, você pode viver um milagre. E é o que nós pregamos aqui, é o que nós ensinamos aqui, é o que nós falamos aqui todo dia. A oração e a fé. A oração e a fé. Por isso que 4 vezes por dia eu estou aqui, orando com você e por você, unindo a minha fé à sua fé, para ligar na terra o que será ligado no céu. Ligar o seu milagre, a sua cura, a sua libertação. Esta é a palavra de hoje. Eu quero orar por você. Eu quero agora orar. Eu quero fazer 2 orações hoje aqui. 3 orações. Eu quero fazer 3 orações. A primeira oração que eu quero fazer agora é para Deus acrescentar fé em você. Para Deus fortalecer a sua fé. Para Deus te dar mais fé. Para você crer no milagre que Deus vai fazer, no milagre que Deus pode fazer, no milagre sobre a sua casa, sobre a sua família. Está sendo desafiador, eu sei. Foi desafiador para todos esses homens. É desafiador para muitas pessoas. Mas o que você não pode é deixar de acreditar nas promessas de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Eu quero orar agora pela sua vida. Eu quero orar para Deus te acrescentar fé. Coloque a sua mão no coração. Oh, Rabassuri canta, Rabassai. Rabassuri canta, Rabassuri ande canta, Rabalabashai. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque pela fé o Espírito Santo habita em mim. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu quero orar para Deus acrescentar fé, para você ser uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé que não duvida, que não questiona, mas crê no milagre de Deus. Coloque a sua mão no coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora pelo teu filho, pela tua filha, que após receber esta palavra, esta ministração sobre fé, esta ministração sobre confiar em Deus, sobre acreditar no que o Senhor pode fazer, acreditar no impossível, acreditar no invisível. Eu peço agora, Pai, fortaleça a fé do teu filho, fortaleça a fé da tua filha, faz ela confiar em ti, crer que mesmo que a situação esteja adversa, o milagre acontecerá. Mesmo que a situação esteja contrária, o milagre acontecerá. Mesmo que tudo esteja contrário, o milagre acontecerá. Eu creio, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará em meu favor. Ele se levantará em seu favor. Confia em Deus. Deus, renova agora a fé, fortaleça a fé do teu filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare no comentário: eu creio que tudo é possível. Que tudo é possível. Eu creio que tudo é possível. Declare: eu creio que tudo é possível. Pegue agora a foto da sua família. Pegue agora a foto. Eu vou orar pela sua família. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora pela família do teu filho, pela família da tua filha, nesta oração da madrugada. Enquanto muitos estão dormindo, nós estamos orando. Enquanto muitos estão dormindo, nós estamos intercedendo. Enquanto muitos estão assistindo outras coisas, nós estamos orando. Eu oro pela minha família, pelo meu lar, pela minha casa, minha esposa, minha filha. Guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos a cada dia. Livra-nos a cada dia. Guarda os teus filhos também. Livra os teus filhos. Que esta foto representa a sua família, o seu lar, a sua casa. Cada filho, cada filha, esta foto representa. Pai, em nome de Jesus, opera o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora a última oração, a oração da água ungida. Esta é uma oração de fé. Pegue um copo com água agora e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora
esse copo com água é um copo simples, uma água simples, mas depois de orado e consagrado e ofertado a ti, se torna uma água ungida. Eu oro, Pai, e consagro esta água. Eu consagro agora este copo com água. Os teus filhos também nós consagramos. Que ao ingerir este líquido, possamos receber a unção que despedaça o jugo. Que os seus filhos recebam a unção de cura, a unção de libertação, a unção de restauração, a unção de milagre. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Com a mesma fé que você recebe esta oração, com a mesma fé que você recebe esta palavra, você vai compartilhar esta madrugada. Você vai enviar com muita fé para 12 pessoas esta oração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que Deus te dê a paz. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite de sono. Durma com Deus. Deus abençoe. Até daqui a pouco na oração da manhã.